Dando continuidade às nossas aulas de histologia, já foi falado sobre o tecido epitelial de revestimento, que tem por função revestir tanto externamente quanto internamente o nosso corpo. O tecido epitelial glandular, ele tem por função originar as glândulas. As glândulas que são células capazes de secretar substâncias úteis para o nosso corpo. Veja a diferença. Secreção são substâncias úteis para o nosso corpo. Excreção não são substâncias úteis mais para o nosso corpo e devem ser eliminadas por meio do sistema excretor. Então, secreção é diferente de excreção. Essas células, elas produzem substâncias úteis para o nosso corpo. Então, elas secretam. Qual a origem das glândulas? As glândulas elas se formam a partir de células epiteliais que se proliferam e caem dentro do tecido conjuntivo. Lembrem-se de que sempre abaixo de um tecido epitelial existe um tecido conjuntivo. Essas células então caem nesse tecido conjuntivo e formam uma glândula. São células especializadas em secretar. Aí surgem dois tipos de glândulas. As glândulas exócrinas, que são glândulas que mantêm o contato com o meio externo por meio de um ducto. E as glândulas endócrinas, que perderam esse ducto e caíram no tecido conjuntivo subjacente. Então, existe uma diferença entre glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Qual que é a primeira diferença? As glândulas exócrinas, elas possuem um ducto que liga a porção secretora ao meio externo, ou a uma cavidade. As glândulas endócrinas, elas perderam esse ducto e caíram no tecido conjuntivo subjacente. Não tem mais contato com o meio externo. Outra diferença é o local para onde vai essa secreção. As glândulas exócrinas, elas secretam ou para fora do corpo ou para o interior de uma cavidade. Uma cavidade muito conhecida, aí, o melhor exemplo, é o duodeno. O duodeno que recebe as secreções pancreáticas, por exemplo. O duodeno é uma cavidade. Já as glândulas endócrinas secretam suas substâncias diretamente nos vasos sanguíneos. Essas substâncias agora se chamam hormônios. Tem um nome especial aí, hormônios, porque caem diretamente no sangue. Pegaram as duas diferenças aí? Vamos continuar a aula então. Exemplos de glândulas endócrinas. Pessoal, na aula de hoje eu não vou falar das glândulas endócrinas, como a hipófise, a tireoide. Por quê? Porque existe uma aula específica para o sistema endócrino. Esse sistema é tão importante que existe uma aula à parte só para ele. Então, vamos continuar aqui com exemplos de glândulas exócrinas. Lembrando que as exócrinas, elas liberam ou para fora do corpo a sua secreção, ou para o interior de uma cavidade. Exemplos: as glândulas lacrimais, que produzem as lágrimas, as glândulas mamárias. As glândulas mamárias, elas produzem o leite, são glândulas produtoras de leite. Essas células epiteliais, elas são chamadas de células mioepiteliais porque elas apresentam filamentos de actina e miosina que ajudam a contrair essas células para ejetar o leite. Auxilia, então, na ejeção do leite. As glândulas sudoríparas, elas produzem o suor. O que tem no suor? Água, sais, também tem ureia, né, que dá aquele cheiro desagradável, aquele gordinho na academia que não para de suar, você começa a sentir aquele cheiro de urina, não é? O suor também tem ureia. E qual a função do suor? O suor também funciona como um mecanismo termorregulador em nosso corpo. Quando você está com o corpo muito quente, por exemplo, em uma intensa atividade física, essas glândulas produzem o suor que faz evaporar a água e com isso leva o calor consigo, fazendo resfriar o nosso corpo. As glândulas sebáceas, elas produzem o sebo. O sebo, que é um lipídio que vai impermeabilizar os pelos. Sempre associado a um pelo, você vai ter uma glândula sebácea. Temos também exemplos de glândulas mistas ou anfícrinas.
São glândulas que possuem uma parte endócrina e uma parte exócrina, ou seja, uma parte dessa glândula produz hormônio. O exemplo que mais cai nos exames, o pâncreas. Vamos fazer um corte aqui no pâncreas e que você observa que existem vários tipos de células. Por exemplo, temos aqui na parte central as ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans, elas são divididas em células alfa, células beta e células delta. Em nosso curso, vamos tratar apenas das células beta e as células alfa, que são as mais importantes. Elas constituem a parte endócrina do pâncreas. Então, as ilhotas de Langerhans possuem as células alfa e as células beta. As células beta produzem insulina e as células alfa produzem o glucagon. São hormônios importantes que vão ser abordados no sistema endócrino. O pâncreas também possui células ao redor das ilhotas de Langerhans, as células chamadas ácidos pancreáticos. São células que fazem parte da porção exócrina do pâncreas e elas são responsáveis pela produção do suco pancreático. O suco pancreático é um exemplo de secreção, uma secreção enzimática, que vai ser direcionada para o interior de uma cavidade. Que cavidade é essa? O duodeno. Outros exemplos de glândulas mistas. Temos as gônadas. O que o testículo produz? Qual o hormônio? Testosterona. E o ovário? Progesterona e o estrogênio. Constituem a parte endócrina das gônadas. E a parte exócrina? Temos o espermatozoide e o ovócito. Não são hormônios e constituem a parte exócrina das gônadas. Modo de secretar. Como as glândulas secretam? Elas perdem parte do seu citoplasma ou permanecem intactas? É isso que abordaremos. As glândulas merócrinas são aquelas glândulas que elas secretam substâncias e permanecem intactas. Seu citoplasma permanece intacto. São glândulas merócrinas. Exemplos de glândulas merócrinas temos as salivares e as sudoríparas. A maioria das glândulas. As glândulas apócrinas são aquelas glândulas que secretam substâncias, só que elas acabam perdendo parte do seu citoplasma. Parte do seu citoplasma vai junto com a secreção. Exemplo, glândulas mamárias. As glândulas holócrinas são glândulas que secretam substâncias, porém, ela perde todo o seu citoplasma e a célula vira uma verdadeira massa sebosa. Exemplo, glândula sebácea. Você percebe que a classificação em merócrina, apócrina e holócrina se dá de acordo com a perda ou não de parte do citoplasma celular, ou até mesmo da célula inteira, como nas glândulas holócrinas. Perceba também que as glândulas holócrinas têm um maior teor de gordura, porque ela perdeu todo o seu citoplasma. As apócrinas têm um teor menor de gordura, por exemplo, as mamárias, o leite, a produção de leite tem pouca gordura. Já as glândulas merócrinas, ela tem pouco teor gorduroso. Exemplo, salivares e as sudoríparas. Com isso, a gente encerra o tecido epitelial glandular e assistam à próxima aula sobre a pele, uma aula específica aí sobre a pele humana. Abraço, até a próxima!